Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre definição dos planos. Então, nessa aula, nós vamos ter uma visão do que os diretores de fotografia, os diretores pretendem fazer como enquadramento das imagens quando você está produzindo a sua propaganda, seu filme, novela, série. Então, é bem importante você saber essas nomenclaturas, porque toda a equipe ela conversa a partir dessas definições que nós vamos ver agora. Então, por exemplo, quando a gente faz um plano geral, temos este exemplo aqui, né? É muito utilizado, né, esse plano geral. Quando você quer enquadrar toda a cena, ou seja, todos os personagens, né, todos os atores estão contidos naquele enquadramento. Ou quando você quer enquadrar uma casa, né, ou um prédio, né, você pede para o cinegrafista fazer um plano geral, né? Plano geral, então quem está fazendo o enquadramento vai saber que vai pegar toda a cena. Por exemplo, se uma propaganda está se passando numa sala de aula, então quando você pede, vamos fazer o plano geral, você vai enquadrar toda a sala de aula, né? Quando você está se passando numa loja, você vai fazer uma externa e pede para fazer um plano geral da loja, enquadra toda a loja, assim sucessivamente. Aqui é o exemplo do prédio. Quando você fala grande plano geral, né, você quer dizer que uma cidade, por exemplo, né, ou um bairro, né, para ser mais preciso, né, aqui como esse exemplo, por que esse grande plano geral existe? Justamente para você situar um espectador de onde está se passando aquela determinada cena, né? Também é muito utilizado. Por exemplo, uma novela. A situação está se passando em São Paulo. Então você vai ver prédios, né? Provavelmente a Avenida Paulista, o Parque Ibirapuera, ou está se passando, por exemplo, em Nova York, aí passa lá, né, às vezes eles usam uma aérea, ou mesmo o grande plano geral terrestre mesmo, né, com os prédios, a ponte, né, então isso situa o espectador no ambiente que a cena vai se passar, né, em vez de você escrever na tua propaganda, na tua novela, na série, né, no filme, no curta-metragem, no longa, geralmente você coloca isso visualmente para que o espectador se situe, né? Saiba onde está acontecendo a cena. Então isso são planos de situação, tanto o plano geral quanto o grande plano geral são exemplos de planos de situação, né? Por quê? Porque situa o espectador na cena, né? Se você já começar com um close, provavelmente o espectador vai ficar meio perdido, né? Onde está se passando? Se você fizer toda a cena bem fechada, né? Ele fica meio sem noção de onde está passando essa situação, né? Essa cena, né? Então, por isso, você usa esses planos, né? Para situar. Isso são chamados os planos de situação, né? Então, quando a gente faz um plano geral, né, é um termo também muito utilizado, mais aberto ou mais fechado, né, quando você está pedindo para o cinegrafista, né, se você trabalhar como diretor de fotografia, ou diretor artístico, né, diretor geral, seja o que for, ou até mesmo como cinegrafista, né, e te pedirem para fazer esses enquadramentos, né, então, se ele te pedir, faz um plano geral, agora mais aberto, né, você está querendo enquadrar mais a cena, né, pegar mais informação visual, né, ficar mais amplo. E se ele pedir, fecha mais,
ele quer você, se ele pedir o plano geral fechado, né, você continua usando o plano geral, só que um pouco mais fechado, né? Lembrando, se você está com uma lente fixa, por exemplo, agora eu estou usando uma 50mm, né? Então, ela é fixa. Se você fizer o enquadramento, né, com uma lente fixa, toda a câmera ela tem que se deslocar, né? Então, ela vai se aproximar ou se afastar do ponto que você está capturando com a tua câmera. Agora, se a sua lente é móvel, por exemplo, uma 18-55, né? Ela vai de 18mm até 55mm, né? Então, se você está com uma milimetragem baixa, ela fica mais ampla, né? Vira uma grande angular. Se você sobe 19, 20, até chegar a 55, você começa a ir por uma teleobjetiva, né? Lembrando, 50mm mais ou menos é o olho humano, né? Então, quando você tem uma lente que faz essa adaptação através da milimetragem, você não precisa deslocar a câmera, né? Você ajusta a distância focal da imagem, né? E você enquadra, né, de acordo com o que é sugerido, tanto com o diretor de fotografia, muitas vezes, conforme nós já falamos, quando você tem um roteiro técnico, essas informações, elas geralmente estão contidas no roteiro técnico, né? Esses enquadramentos que o roteirista pensou, você vai encontrar no roteiro técnico e provavelmente você vai fazer, que foi planejado previamente. Então, a gente estava falando ali do plano geral fechado, né? Conforme você vai fechando, você chega no plano conjunto. O plano conjunto, ele é um plano geral um pouco mais fechado, ou seja, você continua vendo todos os atores em cena, mas começa a reparar no rosto do ator ou da atriz, tá vendo? Ó, você consegue ver essas que estão mais perto, você já começa a ver melhor o rosto dele, né? Então é um plano conjunto, é um plano geral um pouco mais fechado, né? Mais fechado possível, enquadrando os atores e começando a ver o rosto deles, o detalhe do rosto deles, né? Como está aqui no exemplo. Vamos ver agora outros planos. O plano médio, né? O plano médio também é muito utilizado. O plano médio é da cintura para cima, que dessa atriz. Alguns cinegrafistas ou alguns diretores de fotografia, às vezes eles gostam de enquadrar os planos aqui no limite da testa, né? Alguns cinegrafistas ou diretores de fotografia, né, ou o pessoal que está desenhando o storyboard, às vezes gosta de enquadrar até o limite aqui da cabeça, né? Mas sempre lembrando, nós vamos ver também no plano próximo que muitas vezes as pessoas cometem um equívoco deixando muito espaço aqui de teto, a gente chama de teto. Não necessariamente apareça o teto, mas quando a gente fala está aparecendo muito teto, significa que às vezes você tem imagens, né, enquadramento desnecessário aqui no topo da cabeça até o final do enquadramento. Então, geralmente, fica muito mais agradável, né, o espectador ver o rosto do ator, né, enquadrar, se você está enquadrando o plano médio, ou o que nós vamos ver agora, o plano próximo, ou seja, do tórax para cima, né? Então você dominando essas nomenclaturas, você sabendo o que você está fazendo, muitas vezes começa a ficar mais estético, começa a ficar, você se organizar mais visualmente, fica mais bonito mesmo os enquadramentos, tá? Agora vamos ver o close, né? Tem aqui o exemplo do close, alguns chamam também de primeiríssimo plano, mas o close é muito também utilizado, né? Você enquadra aqui bem o rosto do ator, né?
você vê bem as expressões deles, né, dos atores quando são enquadrados em close, né? Sempre lembrando, é muito comum a gente fazer uma cena, geralmente começando do plano mais aberto para o fechado. Por quê? Aquelas perguntas, né? Conforme eu comentei logo no início da aula, quem, onde, quando, porquê, você responde visualmente, né? Então você vai começando na tua cena fazer planos mais abertos, né? Plano geral, depois você corta para um plano conjunto, um plano médio, incluso não necessariamente, né, fazia exatamente assim, né? Mas geralmente do plano mais aberto para o fechado, né? Você responde visualmente, né, essas perguntas que a gente intuitivamente faz, que o espectador intuitivamente faz quando está vendo uma cena, né? É lógico, toda regra tem sua exceção, então você pode eventualmente quebrar isso, mas é mais seguro às vezes, né, você fazer dessa determinada forma. Agora vamos ver o super close, né? Você repara aqui nesse exemplo, né, que ele que é um close bem fechado, né? Ele já começa a estender aqui no limite do queixo até a sobrancelha, né? Geralmente está fazendo uma cena ou romântica, né? Que os atores estão se emocionando, né? Então você vai fechando mais até chegar num super close, né? Outro tipo de plano detalhe, né? É quando você enquadra conforme diz, algum detalhe do corpo da pessoa, né? Pode ser os olhos, aqui esse exemplo, pode fazer um detalhe na boca, nos pés, nas mãos, né? Por exemplo, o roteiro você quer que faça um enquadramento da mão. Por exemplo, está escrito lá no roteiro, fazer o enquadramento do personagem tal, escrevendo uma carta de despedida para a namorada. Então, você lendo aquele roteiro, você já sabe que tem que fazer, né, um detalhe da mão, né? Então você já sabe que tem que enquadrar a mão escrevendo uma carta, né, conforme pediu o roteirista, tá? Vamos ver agora mais outro plano. O plano master. O plano master, ele geralmente é feito num plano geral, sempre um plano aberto. Por quê? Conforme eu coloquei aqui, depois de você fazer esse plano master, né, que geralmente é um plano geral, todos os planos eles vão seguir essa mesma movimentação dos atores, toda a ação da cena, ela deve ser respeitada nos próximos planos. Lembrando, geralmente em propagandas você faz com uma câmera só. Por quê? Porque essas câmeras que a gente usa para propaganda são câmeras profissionais, câmeras de cinemas digitais, muitas vezes, né? Essas câmeras de cinema digital. Então, você geralmente vai pegar a melhor câmera que cabe no seu orçamento, né? Então, muitas vezes, a produtora ela aluga de empresas especializadas na área de locação de equipamentos de câmera, né? Muitas vezes você vai produzir a tua propaganda em 2 dias. A grande maioria das propagandas que você vê em TV são de 30 segundos, né? Então provavelmente em 1 dia você vai conseguir produzir isso, se não 2 dias, né? Não muito mais do que isso. Então é muito comum, né, você pegar uma câmera e fazer vários enquadramentos, né? Então, quando a gente está no estúdio, né, a gente faz geralmente esses planos e depois na pós-produção edita de uma maneira que o espectador vai entender que foi gravado ou foi filmado de uma vez só, tá? Só lembrando, quando a gente fala gravar
e filmar, qual é a diferença? Hoje em dia é quase um sinônimo, né? Mas, há um certo tempo atrás, as propagandas e filmes, os melhores, eram feitos em película, ou seja, eram feitas em filme. Então, quando a gente falava vamos filmar, você ou a sua equipe já sabia que iria usar aquela câmera de cinema que filma em película, né? E quando a gente falava vamos gravar, nós usávamos câmeras digitais, né? Ou câmeras de fita, né? Conforme começou o videotape, né? Mas hoje em dia virou quase um sinônimo, tá? Mas então, voltando aqui à cena master, né? Geralmente você vai fazer uma vez a ação. Por exemplo, aqui o ator, né? Como se fosse o bandido, ele deu um tiro, né? Numa pessoa e depois o policial morreu, matou e ele morreu aqui no chão. Por exemplo, fazendo uma cena hipotética, né? Então toda ação depois, quando você fizer um plano mais fechado, tem que acompanhar aquela ação. Então se o ator segurou a arma com essa mão, num outro plano, que fizer um plano médio, obviamente ele tem que segurar com essa mão. Se ele resolver nos outros planos mudar a ação, segurar, por exemplo, essa arma com outra mão, quando a gente fizer a montagem, né, da cena, ele vai de repente estar no plano geral e de repente no plano fechado ele mudou de mão. Isso vai dar erros de continuidade, né? Plano sequência. Geralmente a gente usa um plano sequência quando a câmera desloca no espaço cênico. Por quê? O que é um plano sequência? É quando toda a sequência é rodada num único plano. Ou seja, você aperta o REC da câmera, ela grava sem interrupções, ou seja, a cena acontece sem você fazer vários planos, né? Então, assim, particularmente eu não gosto, né? E também coloquei aqui que geralmente você faz um deslocamento de câmera, porque senão vira quase uma cena de teatro, né? Uma coisa muito estática, né? Que você fica parado e a coisa toda acontecendo, né? Geralmente não fica bom, fica muito tedioso. Então, geralmente um plano sequência, ele funciona com o deslocamento de câmera. Atualmente, nós vamos ver que esses planos sequência têm sido usados muito os estabilizadores, né, ou o Steadicam, são equipamentos que o cinegrafista, o operador de câmera, ele coloca uma vestimenta, um colete e tem uma espécie de braço mecânico com algo que amortece o movimento e coloca a câmera ali, e conforme ele vai caminhando, a câmera não tem aquela trepidação, ela fica muito mais estável, né? É muito utilizado isso atualmente em novelas, né? Em filmes, longa-metragem, né? Fica uma sequência bonita. Um exemplo de um filme é o 1917. É um filme que tem vários planos sequência e eles juntam essas cenas causando a sensação de que é um longo plano sequência, né? Mas na verdade ele fez os cortes de um plano sequência para outro, usando alguma cena que seja mais escura, ou quando fecha a porta e abre, corta de um plano sequência para outro, ou quando passa uma pessoa, você faz uma máscara animada ali na pós-produção e passa de uma cena para outra, né? Creio que a cena maior do plano sequência que eles fizeram foram 6 minutos, né? Então você faz de etapas em etapas, vários planos de sequência, causando a sensação que foi um filme longa-metragem feito com um plano de sequência só. E tem vários clipes que a gente consegue ver com plano de sequência, plano de sequências de longa-metragem, às vezes de novela. Outro tipo de plano é a câmera sobre o ombro, ou over shoulder. Por que muitas vezes os roteiristas ou a equipe continuam falando over shoulder? Para não causar
a confusão, por exemplo, para um cinegrafista, de achar que a câmera sobre o ombro. Não, o que ele quer dizer com over shoulder, né, é que o enquadramento aqui está um pouco pequeno, mas eu creio que você pode acompanhar no Datashow, no PowerPoint que eu também disponibilizei. Então, ó, quando você tem um over shoulder, você enquadra esse ator aqui de costas e o outro ator que está contracenando fica em frente. É um plano muito utilizado, também muito interessante, porque você coloca quase que o espectador na situação lá do personagem, né? Causando a sensação de que você quase, né, você como espectador, quase está na cena. Sempre lembrando, quando você faz um over shoulder, né, desse enquadramento, você tem que fazer o contraplano. Aí vai nesse ombro esquerdo aqui desse ator, né, e enquadra agora de frente o ator que estava de costas, né? Outro plano, o plongé, né? É assim mesmo que se escreve, apesar do acento agudo. É um termo francês. É uma câmera de cima para baixo. Olha o exemplo aqui do Harry Potter. Ele está acuado, né? Provavelmente ele sofreu um ataque de magia, alguma coisa assim, né? E ele está acuado. Então, olha o que eles fizeram. Eles colocaram, né, um enquadramento vendo de cima para baixo. Causou uma sensação de inferioridade, de algo que ele esteja se sentindo acuado, né? Temos o plongé e contra-plongé, né? O contra-plongé é agora a câmera de baixo para cima. Então aqui o exemplo, né? O ator, né? Provavelmente alguém está querendo bater com uma luminária numa cena, né? Algum bandido e o sujeito está acuado, mas olha a sensação de que ele está numa posição de ataque, né? Então também é muito utilizado. Geralmente os inimigos, né? Os grandes vilões, né, de filmes, né? Por exemplo, o Darth Vader, ele sempre está no contra-plongé, causa uma sensação de superioridade, Exterminador do Futuro, né? Sempre um contra-plongé, o Thanos, né? Então, você consegue, com esses planos, causar uma sensação diferente no espectador. Outro tipo de plano câmera subjetiva ou imagem subjetiva, né? Então, isso daqui é um exemplo de quando você... Aqui, esse é um exemplo de quando o diretor quer causar uma sensação de que o espectador ele estivesse na ação, ou seja, como se a lente da câmera fosse os olhos do personagem e como se você estivesse vendo aquela cena como personagem. Também é muito interessante. Esse exemplo aqui, o espectador, né, se sentiria como se estivesse entrando na igreja, né? Talvez um casamento aqui. Então, se você quer causar uma sensação, né, de que o espectador é a noiva entrando no casamento, né? Então, ó, você vê que os figurantes aqui, como convidados, eles estão olhando para a lente da câmera. E a câmera se desloca como se estivesse a noiva entrando, né, nessa igreja. Até, inclusive, o padre deve estar olhando também, né, para essa lente. E aí você causa uma sensação para o espectador que como é que ele veria essa cena se ele estivesse sendo o personagem ali na cena, né? É muito interessante também. Um exemplo que tivemos recentemente, o Domingos Montanher, né, um ator que estava fazendo uma novela chamada Velho Chico, da Globo. Ele faleceu um pouco antes
do término da novela. Então, eles solucionaram este problema para terminar a novela, né? Precisavam terminar a novela, faltava provavelmente poucas semanas ou, né, poucos dias. Então, eles acharam melhor, né, fazer com que a atriz que contracenava com ele contracenasse com uma câmera subjetiva. Então ela olhava para a lente como se estivesse olhando para o ator. Pegaram algumas falas recuperadas, né, de cenas anteriores e fizeram como se fosse um diálogo, ela dialogando com a imagem, né, que estava sendo capturada da própria lente. Então solucionaram esse problema usando essa imagem subjetiva ou câmera subjetiva. Outro plano, o plano americano, né? O plano americano, conforme você vê aqui, é do joelho para cima, né? Também muito utilizado, né? Todos esses planos são planos que você vê que são bem específicos, né? Olha aqui, eu estava falando do Steadicam, né? Que é muito utilizado, né? Para você fazer, por exemplo, um plano sequência, né? Por quê? Com o Steadicam, esse equipamento, olha, o cinegrafista ele está usando um colete, né, conforme eu falei, aqui tipo um braço mecânico, o contrapeso da câmera, e fica a câmera aqui com a lente aqui determinada, né? Então, você vê muito em cenas, né, conforme eu falei, cenas de novela, por exemplo, né, às vezes no campo de futebol, você vê um operador de Steadicam na lateral, né? Então ele quase fica lá no campo de futebol, ele fica no limite. Então ele pega toda a emoção, né, de estar num campo lá junto com os atores e quando junto com esses jogadores. Então, quando os jogadores eles vão se abraçar, que fizeram um gol, você vê a câmera ali do lado deles, né? Provavelmente é um cinegrafista operando um Steadicam, tá? E com o Steadicam também você consegue fazer traveling, ou seja, traveling pode ser longo ou curto. O traveling é quando você desloca a câmera, ou seja, traveling, se a gente traduzir ao pé da letra, né, passeando, né, viajando, né, com a câmera. Então, para você fazer o traveling, você pode usar aqueles trilhos, né, que tem cena de filme, novela, se você reparar, né, aqueles trilhos, eles não trepidam, né? Então faz um traveling bem linear, né? A gente vai falar mais à frente de deslocamentos de câmera, né? Mas é quando toda a câmera ela está se deslocando, né? O outro exemplo aqui, ó, de traveling, tá vendo? Ó, conforme eu mostrei aqui, né? Você tem como se fosse um carrinho, né? Segurando a câmera, né? E toda a câmera ela se desloca, né? Isso é o traveling, quando toda a câmera se desloca. Aqui já outra nomenclatura. Quando a gente fala câmera na mão, né? É porque o cinegrafista ele tem que colocar a câmera na mão mesmo, né? O James Cameron, por exemplo, lá no Avatar, várias cenas ele usou câmera na mão. Tem diretores que não gostam, né, dele operar a câmera. Tem diretores que gostam, né, de operar a câmera. Então, o James Cameron, o exemplo que eu te dei, muitas vezes ele segurou no rig, que a gente chama, né, que é uma estrutura que dá mais segurança para você movimentar a câmera, e ele não usou Steadicam. Ele usou muitas vezes o próprio movimento do corpo para fazer aquele movimento que você vê em cenas, né? Algumas cenas, né? Que ele quer causar uma sensação mais realista, né? Como se você fosse um espectador, quer dar um dinamismo maior na cena, né? Então é possível que o roteirista peça para fazer algumas cenas com câmera na mão. A grua é como se fosse um mini guindaste onde você
coloca a câmera aqui em cima, na ponta da grua, e fica um operador aqui embaixo. Muitas vezes ele usa um joystick, né, para operar a câmera que fica aqui em cima. Então, tanto ele mexe, né, ele opera aqui embaixo esse mini guindaste, quanto com o joystick opera na ponta dessa grua, né, faz esses movimentos, né, de panorâmica e tilt na câmera. Tá? E o foco na lente, ele simula movimento, né? Então, mesmo com a câmera parada, se você faz um ajuste focal no primeiro plano e depois muda para o segundo plano, você causa uma sensação de movimento, mesmo sem deslocar a câmera, tá? Então, aqui nós finalizamos, né, esses conceitos que são mais utilizados quando você, como roteirista, quer escrever as definições dos planos, né? Toda a equipe técnica ela pode se organizar, né, falando através dessas nomenclaturas, né? Diretores, quando vão conversar, né, às vezes em programas ao vivo, conversam através daqueles intercomunicadores com os operadores de câmera no set de filmagem. Eles usam essas nomenclaturas desses planos. Então, nessa área, você conhecer, dominar esses planos é muito útil para você. Inclusive, quando você faz os enquadramentos, conforme nós falamos, né, você começa a ficar mais esteticamente bonito, né, mais correto, né, esses enquadramentos, o seu resultado final da sua produção.